Título: Terceira lição. Senhoras e senhores, nem sempre é fácil dizer a verdade, mormemente quando é mister ser conciso, e por isso vejo-me obrigado a corrigir uma inexatidão que cometi na última conferência. Dizia-lhes eu que, quando posto de lado o hipnotismo, eu forçava os doentes a comunicarem o que lhes viesse à mente, pois que saibam, apesar de tudo aquilo que supunham ter esquecido, e a ideia que lhes brotasse havia de certamente conter em si o que se procurava. Pude, com efeito, verificar que o primeiro pensamento surgido trazia o elemento desejado e se revelava como a continuação inadvertida da lembrança. Isto, porém, nem sempre é certo. Foi por amor à concisão que o apresentei com essa singeleza. Na realidade, só nas primeiras vezes aconteceu que, pela simples pressão de minha parte, exatamente o esquecido que buscávamos se apresentasse. Continuando a empregar o método, vinham pensamentos despropositados que não poderiam ser o procurado e que os próprios doentes repeliam como inexatos. Já não adiantava a insistência e poder-se-ia de novo lamentar o abandono do hipnotismo. Neste estado de perplexidade, vali-me de um pressuposto cuja exatidão científica foi anos depois demonstrada pelo meu amigo Jung, de Zurique, e seus discípulos. Devo afirmar que às vezes é muito útil ter um pressuposto. Eu tinha em alto conceito o rigor do determinismo dos processos mentais e não podia crer que uma ideia concebida pelo doente com atenção concentrada fosse inteiramente espontânea, sem nenhuma relação com a representação mental esquecida e por nós procurada, que não fosse idêntica a esta. Explicava-se satisfatoriamente pela situação psicológica suposta. Duas forças antagônicas atuavam no doente. De um lado, o esforço refletido para trazer à consciência o que jazia deslembrado no inconsciente. De outro lado, a resistência já nossa conhecida, impedindo a passagem para o consciente do elemento reprimido ou
dos derivados deste. Se fosse igual a zero ou insignificante, a resistência, o olvidado se tornaria consciente, sem deformação. Podemos admitir que seja tanto maior a deformação do elemento procurado, quanto mais forte a resistência que o detiver. O pensamento que no doente vinha em lugar do desejado tinha origem idêntica à de um sintoma. Era uma nova substituição artificial e efêmera do reprimido e tanto menos semelhante a ele quanto maior a deformação que tivesse de sofrer sob a influência da resistência. Ele devia mostrar, porém, certa parecença com o procurado, em virtude da sua natureza de sintoma, e desde que a resistência não fosse muito intensa, seria possível, partindo da ideia, lobrigar o oculto que se buscava. O pensamento devia comportar-se em relação ao elemento reprimido com uma alusão, como uma representação do mesmo por meio de palavras indiretas. Conhecemos no domínio da vida psíquica normal exemplos em que situações análogas às que admitimos produzem resultados semelhantes. É o caso do xiste. O problema da técnica psicanalítica forçou-me a estudar o mecanismo da formação das pilhérias. Quero expor-lhes apenas um desses exemplos, aliás, uma anedota da língua inglesa. Diz a anedota por uma série de empresas duvidosas, 2 comerciantes tinham conseguido reunir grandes cabedais e esforçavam-se para penetrar na boa sociedade. Entre outros, pareceu-lhes um meio conveniente fazerem-se retratar pelo pintor mais notável e mais careiro da cidade, cujo quadro fosse um acontecimento. Numa grande reunião foram inaugurados os custosíssimos quadros, um ao lado do outro, e os 2 proprietários conduziram até a parede o mais influente crítico de arte, a fim de obterem o valioso julgamento. O crítico examinou longamente o quadro, sacudiu a cabeça como se achasse
falta de alguma coisa e perguntou apenas indicando o espaço entre os dois quadros. Abre aspas. But where is the Savior? Abre parênteses. Mas onde está o Redentor? Fecha parênteses e fecha aspas. Vejo que todos se riem da boa pilhéria. Penetramos-lhes agora a significação. Os presentes compreendem que o crítico queria dizer: vocês são dois patifes, como aqueles que ladearam o Cristo crucificado. Mas não disse. Em lugar disso, exprimiu coisa que, à primeira vista, parece extraordinariamente abstrusa e fora de propósito, mas que logo depois reconhecemos como uma alusão à injúria que lhe estava no íntimo e que vale perfeitamente como substituto dela. Não podemos esperar que numa anedota sejam encontradas todas as circunstâncias que pressupomos na gênese das ideias associadas dos nossos doentes. Queremos, todavia, realçar a identidade de motivação para a anedota e para a ideia. Por que é que o nosso crítico não lhes falou claramente? Porque nele outras razões contrárias também atuavam ao lado do ímpeto de dizê-lo francamente, face a face. Não deixa de ser perigoso desfeitear pessoas de que somos hóspedes e que dispõem de criadagem numerosa, de pulsos vigorosos. A sorte poderia ser a mesma que, na conferência anterior, serviu de exemplo para a repressão. Por tal razão, o crítico atirou indiretamente a ofensa que estava ruminando, transfigurando-a numa alusão com desabafo. É, a nosso ver, devido à mesma constelação que o paciente produz uma ideia de substituição mais ou menos distorcida em lugar do elemento esquecido que procuramos. Senhoras e senhores, aceitando a proposta da escola de Zurique, abre parênteses, Breuer, Jung e outros, fecha parênteses, convém dar o nome de complexo a um grupo de elementos ideacionais interdependentes catequizados de energia afetiva. Vemos assim que, partindo
da última recordação que o doente ainda possui em busca de um complexo reprimido, temos toda a probabilidade de desvendá-lo desde que o doente nos proporcione um número suficiente de associações livres. Mandamos o doente dizer o que quiser, conscios de que nada lhe ocorrerá à mente senão aquilo que indiretamente dependa do complexo procurado. Talvez lhes pareça muito fastidioso este processo de descobrir os elementos reprimidos, mas asseguro-lhes é o único praticável. No emprego desta técnica, o que ainda nos perturba é que com frequência o doente se detém afirmando não saber dizer mais nada, que nada mais lhe vem à ideia. Se assim fosse, se o doente tivesse razão, o método ter-se-ia revelado impraticável. Uma observação atenta mostra, contudo, que as ideias livres nunca deixam de aparecer. É que o doente, influenciado pela resistência disfarçada em juízos críticos sobre o valor da ideia, retém-na ou de novo a afasta. Para evitá-la, põe-se previamente o doente a par do que pode ocorrer, pedindo-lhe renuncie a qualquer crítica. Sem nenhuma seleção, deverá expor tudo que lhe vier ao pensamento, mesmo que lhe pareça errôneo, despropositado ou absurdo, e especialmente se lhe for desagradável e vinda dessas ideias à mente. Pela observância dessa regra, garantimos-nos o material que nos conduz ao roteiro do complexo reprimido. Esse material associativo que o doente rejeita como insignificante quando, em vez de estar sob a influência do médico, está sob a da resistência, representa para o psicanalista o minério de onde, com simples artifício de interpretação, há de extrair o metal precioso. Se diante de um doente quiserem os presentes ter um conhecimento rápido e provisório dos complexos reprimidos, sem lhes penetrar na ordem e nas relações, podem dispor da experiência da associação
cuja técnica foi aperfeiçoada por Jung, 1906, e seus discípulos. Para o psicanalista, este método é tão precioso quanto para o químico a análise qualitativa, prescindível na terapêutica dos neuróticos, é indispensável para a demonstração objetiva dos complexos e para o estudo das psicoses. Com tanto êxito empreendido pela Escola de Zurique, não é o estudo das divagações quando o doente se sujeita a regras psicanalíticas, o único recurso técnico para sondagem do inconsciente. Ao mesmo escopo servem dois outros processos: a interpretação de sonhos e o estudo dos lapsos e atos casuais. Confesso-lhes, prezados ouvintes, que estive longo tempo indeciso sobre se, em lugar desta rápida vista geral sobre todo o domínio da psicanálise, não seria preferível expor-lhes minuciosamente a interpretação de sonhos, motivo puramente subjetivo e aparentemente secundário, me deteve. Pareceu-me quase escandaloso apresentar-me neste país de orientação prática como onírocrita, antes de mostrar-lhes qual a importância a que pode aspirar esta velha e ridicularizada arte. A interpretação de sonhos é, na realidade, a estrada real para o conhecimento do inconsciente, a base mais segura da psicanálise. É campo onde cada trabalhador pode, por si mesmo, chegar a adquirir convicção própria como atingir maiores aperfeiçoamentos. Quando me perguntam como pode uma pessoa fazer-se psicanalista, respondo que é pelo estudo dos próprios sonhos. Os adversários da psicanálise, com muita habilidade, têm até agora evitado estudar de perto a interpretação de sonhos, ou têm oposto ao de longe objeções superficialíssimas. Se não repugna aos presentes, ao contrário, aceitar as soluções dos problemas da vida onírica, já não apresentam aos ouvintes dificuldade alguma as novidades trazidas pela psicanálise. Não se esqueçam de que, se nossas elaborações oníricas noturnas
mostram, de um lado, a maior semelhança externa e o mais íntimo parentesco com as criações da alienação mental, são, de outro lado, compatíveis com a mais perfeita saúde na vida desperta. Não é nenhum paradoxo afirmar que quem fica admirado ante essas alucinações, delírios ou mudanças de caráter que podemos chamar normais, sem procurar explicá-los, não tem a menor probabilidade de compreender, senão como qualquer leigo, as formações anormais dos estados psíquicos patológicos. E entre esses leigos, os ouvintes podem contar atualmente sem receio quase todos os psiquiatras. Acompanhem-me agora numa rápida excursão pelo campo dos problemas do sonho. Quando acordados, costumamos tratar os sonhos com o mesmo desdém com que os doentes rejeitam as ideias soltas despertadas pelo psicanalista. Desprezamo-los, olvidando-os em geral, rápida e completamente. O nosso descaso funda-se no caráter exótico apresentado mesmo pelos sonhos que possuem clareza e nexo, e sobre a evidente absurdez e insensatez dos demais, nossa repulsa explica-se pelas tendências imorais e menos púdicas que se patenteiam em muito deles. É de todos sabido que a antiguidade não compartilhou tal desapreço para com os sonhos. As camadas baixas do nosso povo, mesmo hoje, não estão totalmente desnorteadas na apreciação do valor dos sonhos, dos quais esperam, como os antigos, a revelação do futuro. Confesso-lhes que não tenho necessidade de nenhuma hipótese mística para preencher as falhas de nossos conhecimentos atuais, e por isso nunca pude descobrir nada que confirmasse a natureza profética dos sonhos. Coisa muito diferente disso, embora assaz maravilhosa, se pode dizer a respeito deles. Em primeiro lugar, nem todos os sonhos são estranhos, incompreensíveis e confusos para a pessoa que sonhou.
examinando sonhos de criancinhas desde 1 ano e meio de idade, verificarão que eles são extremamente simples e de fácil explicação. A criancinha sonha sempre com a realização de desejos que o dia anterior lhe trouxe e que ela não satisfez. Não há necessidade de arte divinatória para encontrar solução tão simples. Basta saber o que se passou com a criança na véspera, dia do sonho. Estaria certamente resolvido e de modo satisfatório o enigma do sonho, se o do adulto não fosse nada mais que o da criancinha, realização de desejos trazidos pelo dia do sonho. E o é de fato. As dificuldades que esta solução apresenta removem-se uma a uma mediante a análise minuciosa dos sonhos. A primeira objeção, e a mais importante, é a de que os sonhos dos adultos, via de regra, têm um conteúdo ininteligível, sem nenhuma semelhança com a satisfação de desejos. Resposta: estes sonhos estão distorcidos. O processo psíquico correspondente teria originariamente uma expressão verbal muito diversa. O conteúdo manifesto do sonho, recordado vagamente de manhã e que, não obstante a espontaneidade aparente, se exprime em palavras com esforço, deve ser diferenciado dos pensamentos latentes do sonho, que se tem de admitir como existentes no inconsciente. Esta deformação possui mecanismo idêntico ao que já conhecemos desde quando examinamos a gênese dos sintomas histéricos, e é uma prova da participação da mesma interação de forças mentais, tanto na formação dos sonhos como na dos sintomas. O conteúdo manifesto do sonho é o substituto deformado para os pensamentos inconscientes do sonho. Esta deformação é obra das forças defensivas do ego, isto é, das resistências que, na vigília, impedem, de modo geral, a passagem para a consciência dos desejos reprimidos do inconsciente, enfraquecidas durante o sono.
estas resistências ainda são suficientemente fortes para só os tolerar disfarçados. Quem sonha, portanto, reconhece tão mal o sentido de seus sonhos como o histérico as correlações e a significação de seus sintomas, de que há pensamentos latentes do sonho e que entre eles e o conteúdo manifesto existe de fato o nexo aludido. Os presentes se convencerão pela análise de sonhos cuja técnica se confunde com a da psicanálise, pondo de lado a aparente conexão dos elementos do sonho manifesto. Procurarão os senhores evocar ideias por livre associação, partindo de cada um desses elementos e observando as regras da prática psicanalítica. De posse deste material chegarão aos pensamentos latentes do sonho com a mesma perfeição com que conseguiram surpreender no doente o complexo oculto por meio das ideias sugeridas pelas associações livres a partir dos sintomas e lembranças. Pelos pensamentos latentes do sonho, descobertos desse modo, pode-se ver, sem mais nada, como é justo equiparar o sonho dos adultos ao das crianças, o que agora, como verdadeiro sentido do sonho, substitui o seu conteúdo manifesto, travessão, e isto é sempre claramente compreensível, travessão, liga-se às impressões da véspera e se patenteia como a realização de um desejo não satisfeito. O sonho manifesto que conhecem no adulto, graças à recordação, pode então ser descrito como uma realização velada de desejos reprimidos. Podem agora os ouvintes, por uma espécie de trabalho sintético, examinar o processo mediante o qual os pensamentos inconscientes do sonho se disfarçam no conteúdo manifesto. Esse processo, que denominamos elaboração onírica, é digno de nosso maior interesse teórico, porque em nenhuma outra circunstância poderíamos estudar melhor do que nele os processos psíquicos não suspeitados que se passam no inconsciente, ou mais exatamente entre dois sistemas psíquicos distintos, como
consciente e inconsciente. Entre tais processos psíquicos recentemente descobertos, ressaltam notavelmente o da condensação e o do deslocamento. A elaboração onírica é um caso especial da influência recíproca de agrupamentos mentais diversos. Isto é o resultado da divisão psíquica e parece essencialmente idêntico ao trabalho de deformação que transforma em sintomas os complexos cuja repressão fracassou. Pela análise dos sonhos, descobrirão os senhores ainda mais com surpresa, porém, do modo mais convincente possível, o papel importantíssimo e nunca imaginado que os fatos e impressões da tenra infância exercem no desenvolvimento do homem. Na vida onírica, a criança prolonga, por assim dizer, sua existência no homem, conservando todas as peculiaridades e aspirações, mesmo as que se tornam mais tarde inúteis, com força irresistível apresentar-se-lhes-ão os processos de desenvolvimento, repressões, sublimações e formações reativas, de onde saiu da criança com tão diferentes disposições, o chamado homem normal, travessão, esteio e em parte vítima da civilização tão penosamente alcançada. Quero ainda fazer nota que pela análise de sonhos também podemos descobrir que o inconsciente se serve especialmente para a representação de complexos sexuais de certo simbolismo, em parte variável individualmente e em parte tipicamente fixo, que parece coincidir com o que conjecturamos por detrás dos nossos mitos e lendas. Não seria impossível que essas últimas criações populares recebessem, portanto, do sonho a sua explicação. Impedem-nos adverti-los finalmente de que não se deixem desorientar pela objeção de que aparecimento de pesadelos contradiz o nosso modo de entender o sonho como satisfação de desejos, além de que é necessário interpretar os pesadelos antes de sobre eles poder firmar qualquer juízo. Pode dizer-se de modo geral que a ansiedade que os acompanha não depende assim
tão simplesmente do conteúdo onírico, como muitos imaginam por ignorar as condições da ansiedade neurótica. A ansiedade é uma das reações do ego contra desejos reprimidos, violentos e daí perfeitamente explicável a presença dela no sonho, quando a elaboração deste se pôs excessivamente a serviço da satisfação daqueles desejos reprimidos. Como vem, o estudo dos sonhos já estaria em si justificado pelo fato de que proporciona conclusões sobre coisas de que por outros meios dificilmente chegaríamos a ter noção. Foi, todavia, no decorrer do tratamento psicanalítico dos neuróticos que chegamos até ele, pelo que até agora dissemos, podem compreender facilmente que a interpretação de sonhos, quando não a estorvam em excesso as resistências do doente, leva ao conhecimento dos desejos ocultos e reprimidos, bem como dos exemplos entretidos por este. Posso agora tratar do terceiro grupo de fenômenos psíquicos, cujo estudo se tornou recurso técnico da psicanálise. Os fenômenos em questão são as pequenas falhas comuns aos indivíduos normais e aos neuróticos, fatos aos quais não costumamos ligar importância. Travessão: o esquecimento de coisas que deviam saber e que às vezes sabem realmente, por exemplo, a fuga temporária dos nomes próprios, os lapsos de linguagem tão frequentes até mesmo conosco na escrita ou na leitura em voz alta, atrapalhações no executar qualquer coisa, perda ou quebra de objetos, etc. Bagatelas de cujo determinismo psicológico de ordinário não se cuida, que passam sem reparo como casualidades, como resultado de distrações, desatenções e outras condições semelhantes. Juntam-se ainda aos atos e gestos que as pessoas executam sem perceber e, sobretudo, sem lhes atribuir importância mental, como sejam trautear melodias, brincar com objetos, com partes da roupa ou do próprio corpo, etc. Essas coisinhas, os atos falhos,
como os sintomáticos e fortuitos, não são assim tão destituídas de valor como por uma espécie de tácito e hábito admitir. São extraordinariamente significativas e quase sempre de interpretação fácil e segura, tendo-se em vista a situação em que ocorrem, verifica-se que, mais uma vez, exprimem impulsos e intenções que devem ficar ocultos à própria consciência ou emanam justamente dos desejos reprimidos e dos complexos que, como já sabemos, são criadores dos sintomas e formadores dos sonhos. Fazem jus à mesma consideração que os sintomas, e o seu exame, tanto quanto o dos sonhos, pode levar ao descobrimento da parte oculta da mente. Por elas o homem trai, em regra, os mais íntimos segredos. Se produzem com grande facilidade e frequência até em indivíduos normais cujos desejos inconscientes estão reprimidos de modo eficaz. Isso se explica pela futilidade e inverossimilhança das mesmas. São, porém, do mais alto valor teórico, testemunham a existência da repressão e da substituição mesmo na saúde perfeita. Notarão desde logo que o psicanalista se distingue pela rigorosa fé no determinismo da vida mental. Para ele não existe nada insignificante, arbitrário ou casual nas manifestações psíquicas. Antevê um motivo suficiente em toda parte onde habitualmente ninguém pensa nisso. Está até disposto a aceitar causas múltiplas para um mesmo efeito, enquanto nossa necessidade causal, que supomos inata, se satisfaz plenamente com uma única causa psíquica. Se os ouvintes reunirem os meios que estão ao nosso alcance para descobrimento do que na vida mental jaz escondido, deslembrado e reprimido, travessão, o estudo das ideias livremente associadas pelos pacientes, seus sonhos, falhas e ações sintomáticas. Se ainda juntarem a tudo isso o exame de outros fenômenos surgidos no decurso do tratamento psicanalítico e a respeito dos quais farei algumas observações quando tratar da transferência, chegarão comigo à conclusão de que
a nossa técnica já é suficientemente capaz de realizar aquilo que se propôs, conduzir a consciência ao material psíquico patogênico, dando fim, desse modo, aos padecimentos ocasionados pela produção dos sintomas de substituição. O fato de enriquecermos e aprofundarmos durante o tratamento os nossos conhecimentos sobre a vida mental dos sãos e dos doentes deve ser considerado apenas como estímulo especial a este trabalho e uma de suas vantagens. Não sei se ficaram com a impressão de que a técnica, através de cujo arsenal os conduzi, apresenta dificuldades especiais. Para mim, ela amolda-se perfeitamente aos seus fins, mas não é menos certo também que não constitui prenda inata, tem de ser aprendida como a histológica ou a cirúrgica. Talvez se espantem em saber que na Europa houve uma série de juízos relativos à psicanálise expendidos por pessoas jejunas a respeito desta técnica que elas não exercitam, as quais pessoas ainda por ironia nos exigem lhes demonstremos a exatidão de nossos resultados. No meio de tais opositores encontram-se, sem dúvida, homens familiarizados com o raciocínio científico, em outras matérias incapazes de contestar, por exemplo, o resultado de um exame microscópico, só porque não podem confirmar pela inspeção do preparado anatômico com a vista desarmada e que não emitiriam parecer algum antes de minuciosa observação ao microscópio. Mas, no tocante à psicanálise, as circunstâncias são realmente desfavoráveis. Há um imediato assentimento. Quer a psicanálise tornar conscientemente reconhecido aquilo que está reprimido na vida mental, e todo aquele que a julga é homem com as mesmas repressões, mantidas talvez à custa de penosos sacrifícios. Neles devem levantar-se, pois, as mesmas resistências como nos doentes, e estas se revestem facilmente das roupagens da impugnação intelectual, suscitando argumentos semelhantes aos que desfazemos nos doentes com a regra psicanalítica fundamental,
como nos doentes podemos reconhecer em nossos adversários notável influxo afetivo na faculdade de julgamento com prejuízo desta. O orgulho da consciência que chega, por exemplo, a desprezar os sonhos, pertence ao forte aparelho disposto em nós de modo geral contra a invasão dos complexos inconscientes. Esta é a razão por que tão dificultoso é como vencer os homens da realidade do inconsciente e dar-lhes a conhecer qualquer novidade em contradição com seu conhecimento consciente.